Olá, queridos amigos deste canal, da nossa casa Chico Xavier. Eu sou Sandra Garcês e é sempre um prazer estar aqui participando, trazendo algum assunto que aborde ao conhecimento de nós todos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre mediunidade. Mediunidade que todos nós temos, mediunidade sobre as idades, nas diferentes idades, aonde pensamos ser de uma forma e é de outra. Em primeiro lugar, vamos nos harmonizar, elevando o nosso pensamento ao Pai, pedindo a sua proteção e o seu amparo. Senhor Jesus, Tu sabe dos nossos erros, da nossa ignorância, Tu sabe o quanto precisamos evoluir. Neste momento, Pai, aonde em cada lar estiver um filho Teu, que Tu possas colocar as bênçãos necessárias para que se fortaleçam, para encararem as dificuldades, mas também as alegrias desta caminhada terrena. Que a Tua luz permaneça sempre como o sol que brilha todos os dias, dando-nos a esperança de um porvir melhor. Que assim seja. Então, Kardec, no livro da mediunidade, ele define da seguinte forma. Tem lá, o que é mediunidade segundo o Espiritismo? E aí ele traz que todos nós, mais ou menos, somos médiuns. E se refere ao fato de que todos temos um certo grau de sensibilidade. Porém, médium, na acepção do termo, é aquele indivíduo que possui essa sensibilidade de forma mais ostensiva. Quer dizer, maior, mais explosiva, mais à mostra. Onde ele capta, e que percebe ali muitas nuances, diferentes sentidos e sentimentos e apresentações, para que aquele que não tenha essa sensibilidade de forma intensa passa despercebido. Mas aquele que é comprometido com o mundo invisível e primeiramente conosco, e depois com o mundo invisível, ele se torna mais ostensiva, essa é a palavra. Então, a gente vai buscar o que é ser um médium, O que é ser uma pessoa médium? É aquele que sugere que tenhamos uma sensibilidade maior entre o plano Terra, aquele que estamos aqui, e o extrafísico, o mundo invisível. Então, nós somos os intermediários deste plano, porque nós temos a chamada antena psíquica. Antena psíquica que está localizada no corpo humano através da glândula cerebral. E aqui, essa glândula pineal ou epífise, que alguns falam de uma forma ou de outra, que na maioria das pessoas, após certa idade, na adolescência, essa glândula diminui de tamanho até secar, enquanto que em outros ela se torna mais viva e quase dobra de tamanho. Então, essa epífise é a sede da mediunidade no corpo humano. Vejam só, aonde está a mediunidade? Aonde está o nosso pensamento? Onde estão as coisas em nós? Aqui. Então, a ciência, ela vem nos trazer, e consegue explicar ainda o comportamento desta glândula. E ela passa por diversas informações, e percebe infinitas maneiras de se conectar com o mundo invisível, aonde nós estamos mergulhados, aonde é a nossa pátria, porque nós não somos espíritos da terra, nós somos espíritos
do plano espiritual. E aqui nós estamos para nos melhorarmos, para alcançarmos um objetivo. Qual é o seu objetivo? O amor, aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a trabalhar sentimentos que estão em nós, que ainda não correspondem ao bem. Então, nós temos muitas sensações, né? Aquela pessoa que é médium tem muitas sensações. E o que ela sente? Ela sente cheiros, ela sente vibrações, tem sensações, ela vê cores, ouve ruídos, né? Então, tem diversas maneiras dessa percepção, né? E que elas são, sim, captadas, né, por nós, por aquele que tem a sua mediunidade, né? E busca, a partir daí, busca ter um conhecimento da mediunidade. Aí ela vai atrás, né? Quantos de nós tinha um amigo que já desencarnou, ele dizia: quem aparece no centro espírita é porque já passou por todas as religiões. É a última tentativa do indivíduo, ele dizia. E é verdade, nós buscamos para os nossos temores, porque por aquilo que a gente desconhece, nós vamos em várias direções buscando a explicação. E aí, de repente, nos deparamos em uma casa espírita, aonde sim nós podemos mostrar, entender, compreender de onde viemos, para onde iremos, o que estamos fazendo aqui, a ponto de saber que nós somos aqueles espíritos que, comprometidos, fizemos uma lista, né? Assinamos um contratinho lá para reencarnar. Fizemos a nossa programação reencarnatória. E dentro desta programação reencarnatória, a mediunidade está ali. Nós pedimos para que ela afloresça mais em nós. Mas só quando nós temos conhecimento, lá ainda, quando a gente está no plano espiritual fazendo a nossa programação, a gente tem uma mente aberta, um livro aberto, e a gente conhece todas aquilo que nós deveremos melhorar. Aqui a gente esquece. Mas a mediunidade é sim uma escolha para vir aqui se retratar consigo mesmo e com os outros. Porque quando nós trabalhamos na doutrina espírita, quando nós compreendemos que nós somos aqueles que temos que melhorar, independente de estar dentro de uma casa espírita ou não, nós vamos entender que o que eu tenho que melhorar aqui é o que se passa aqui na minha mente. E quando eu me coloco hoje aqui falando isso com vocês, com aqueles com quem a gente convive, eu estou numa vitrine, estou sendo visualizada. Então não adianta eu estar aqui falando coisinhas boas, macias, né? Que Deus, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que amar, enquanto eu não faço isso no meu lar. Enquanto a minha família é deixada de lado, enquanto eu respondo mal para aqueles que estão ao meu redor, e lá no meu vizinho, lá no meu trabalho, eu sou aquele docinho, mas quando eu chego em casa, eu chuto o cachorro. Aliás, eu tenho um gato, não ando chutando o gato, mas enfim, eu grito, eu abro o verbo, eu falo palavrões. Então, eu estou tendo duas percepções de mim mesma, duas características distintas, aonde não é isso o objetivo. Então, Allan Kardec nos traz, né, lá no livro dos médiuns, né, como trabalhar com a mediunidade. Ao longo, pode ser, sim, aparecer diversas, infinitas maneiras de grau de sensibilidade, mas o importante é que eu devo, sim, me melhorar. É buscar o autoconhecimento, é fazer alguma coisa para aqueles sentimentos
deixados de rancor, de mágoas que tanto nos adoecem. E a mediunidade, ela se dá sim nas crianças. Ela vai trabalhar quando a gente reencarna, e temos que relembrar, temos que alguém cuidar da gente, e nós temos aquela sensação de ainda estar, porque nós estamos até 7, 8 anos de idade em comunicação frequente com o plano espiritual, com os irmãozinhos invisíveis, por isso vemos as crianças falarem com amigos imaginários, tarará, tarará, né? Então, quando essa mediunidade aflora em crianças, o Espiritismo aconselha para que a gente não incentive a praticar a mediunidade. E nós vemos mãezinhas, paizinhos, querendo que o seu filho, que enxerga, que vê, que conversa, que sabe, que traz informações, desenvolva isso para algo. Não devemos fazer, porque isso ainda é um reparo lá nosso, que estamos em duas fases do conhecimento, assim, ó. Uma com a informação do plano invisível, e a outra nos adaptando aqui às informações do plano Terra para que a gente corresponda a isso. Então, informação ainda, se a gente continuar com isso, vai ter um desgaste de forças, e isso vai ocasionar várias debilidades na criança, né? Então, o Espiritismo vem sempre nos dizer, é um desafio a mediunidade, porque ele irá exigir da gente muitas coisas, inclusive mudanças de hábitos, disciplina, dedicação e abnegação. A criança não está preparada para isso. Nós temos 3 fases, nós temos a infância, nós temos a vida adolescente, a vida adulta, e nós temos a melhor idade, que a gente chama agora, para não chamar de velho, porque velho é o corpo, o espírito é jovem e bem alegre, lepto e faceiro. E nós, nessas 3, vamos entender que, enquanto criança, eu estou em 2 mundos, que mais ou menos de 10 anos a lá meus 40 anos de idade, eu estou numa fase maravilhosa, onde eu posso fazer de um todo para entender, para mudar, para rever, para recuperar aquele ser que outrora falhou. E depois, o terceiro ponto é a mediunidade. Essa mediunidade com um potencial fantástico. Quando entendermos que ela é uma sensibilidade inata, né, onde alguns podem dar sinais na tenra idade, mostrando afinidade natural com o invisível e o visível. Desenvolvemos, então, ao longo da maior parte lá dos 10 aninhos até os 40 aninhos, ao longo do tempo, a mediunidade pode se desenvolver mais tarde, em qualquer período destes que a gente está falando, né? E à medida que a gente vai explorando, que a gente vai buscando conhecimento, vai tendo experiências, abre-se assim uma dimensão fantástica para que a gente possa trabalhar para o bem. Nunca devemos explorar a mediunidade financeiramente. Muitos médios desavisados que buscam se ocupar apenas nos aspectos práticos, sem o aprofundado estudo, ele exige de si uma infinidade de equívocos e armadilhas. E quem poderá estar junto de nós são os nossos irmãozinhos ainda do plano espiritual inferior. Aqueles irmãozinhos que ainda se deixam dominar pela ignorância e acabam influenciando
os exploradores da mediunidade, desconhecendo aquela frase que a gente diz, que Chico dizia: dai de graça o que de graça recebestes. No momento em que você vai vender aquilo que você tem aqui para uso comum, para auxílio, você vai perdê-la, você vai ficar bloqueado, você vai ficar encrencado, você vai perder, sim, a companhia dos irmãos cruzeiros, vai ficar perturbado. Então vamos cuidar disso. Quando essa mediunidade acontece na maturidade, essa é a palavra, a maturidade. Então, à medida que nós envelhecemos, nós vamos acumulando experiências, e essas experiências nós vamos desenvolvendo a compreensão, a autoestima, nós vamos vendo tendo o profundo entendimento que nós já tivemos várias experiências, que nós já desagradamos, que nós já vivemos, que nós já tentamos ensinar, que nós fizemos isso, isso, aquilo. Nós estamos com uma bagagem cheia de informações. O que vai acontecer conosco? A gente já está pronto para voltar para a pátria espiritual, com mais conhecimento, mais tolerância. Então, a mediunidade nos retira um pouco da mediunidade, mas essa mediunidade fica na experiência, na tolerância, no amor, na paciência, e é esse o resultado dessa abençoada dita facilidade, ligação, afinidade que nós temos entre os planos, porque nós sempre estamos ligados ao plano espiritual. Deixa eu ver mais, que eu tô colando aqui do lado, né? Eu tô falando, fiz meus apontamentos, mas tô colando aqui, ó. Então, nós vamos ter lá alguns exemplos de mediunidade, né? Mas diz assim, ó: o mundo está cheio de médiuns bons, mas carente de bons médiuns que vivam a mediunidade com Jesus, como eu estou vivendo. Então, somente nós podemos lidar com profundidade esses conhecimentos quando a gente entender que o Espiritismo é uma ciência que demanda tempo, estudo aprofundado, meditação, aonde nós vamos adquirindo condições e recursos para essa prática. Então, usar bem a mediunidade é um tesouro que nós possamos, através da doutrina que nos orienta, perceber que ninguém morre, que tudo o que eu fizer hoje, amanhã eu terei de voltar para reparar ou para tirar os benefícios disso, porque a gente fala só em sofrimento, mas a gente não pensa nas benesses que a gente ganha. Eu fico aqui pensando, eu moro aqui na Barra do Ribeiro, na beira do Rio Guaíba, eu tenho uma praia em frente à minha casa, e eu vejo o sol nascer, refletindo na água todas as manhãs, bem como a chuva. E é maravilhoso, é um espetáculo. Eu fico pensando, se aqui, nesse mundo de provas e expiações, é assim, imaginemos como será em mundos felizes. Então, nós temos sim a beleza maravilhosa que Deus dispensa para nós, para que nós possamos exercitar o nosso trabalho da melhor maneira possível.
Quando eu sou médium, eu sou médium quando eu tenho uma palavra amiga para dar para alguém. Eu tenho um ombro que eu possa dar um abraço em alguém e descansar. Essa cabeça amiga, necessitada muitas vezes somente de um ombro, nada mais, nem palavras. Então, sejamos nós aqueles que demos a primeira palavra. Dar um bom dia àquele que lá na rua está sentado. Não precisamos dar nada, porque muitas vezes a gente acha que caridade é dar algo. Que nós possamos dar um bom dia, quem sabe alegre aquela criatura que está ali desamparada, ou fez a escolha para ali estar e está feliz. Mas que bom que pode contar com a gente, olhando, percebendo, porque muitas pessoas passam como se despercebessem, não olham, não veem, não enxergam, como se não enxergassem. Todos nós temos um objetivo. O objetivo que Jesus cria este planeta, com a permissão do Pai Maior, é para que nós possamos usá-lo da melhor maneira possível, que possamos sentir a felicidade em pequenos momentos, porque a felicidade é uma conquista diária de cada coisa melhor que eu fizer para mim, daquilo que eu desejar ao meu próximo. E assim eu vou estar exercitando a afinidade, a paciência, o amor ao próximo, procurar tirar de mim mágoas, rancores que me fazem mal, que me fazem sofrer. Ontem mesmo conversava com a filha de uma amiga que aqui esteve e ela resolveu que ela vai controlar os sentimentos dela, mas ela está errada, ela ainda discute com a mãe, ela fica calada ao ver algo errado, ela não está feliz porque está sem um trabalho, mas ela não reconhece que ela tem uma família, que ela tem uma mãe, um pai que zelam, que ela tem uma casa, que ela tem amigos, que ela pode se vestir, que ela pode pensar, que ela pode ir aonde quiser, porque ela tem a liberdade de ir. E ela não se contenta para fazer uma prece. E eu perguntei, naquele dia em que você passou mal, que você chorou, que tinha dores, você lembrou de fazer uma prece? Quando a gente fala em mediunidade, que nós todos as temos, porque vamos de novo frisar, é a afinidade, a facilidade de captar o bem e o ruim, o invisível. O ruim não é aquele ruim péssimo, o ruim é aquele irmãozinho nosso que se aproxima de nós, talvez, porque esteja sentindo a mesma coisa que nós, ou esteja querendo um colo, querendo um carinho, porque só os afins se atraem. Então, quem sabe eu não possa fazer-me feliz, conhecer os meus limites, buscar destruir sentimentos que não me fazem bem, porque todos os sentimentos levam a doenças. Recentemente já estamos descobrindo que todas as células carregam, células do corpo, não são os órgãos internos, carregam doenças, carregam informações que fazem a composição do nosso corpo para essa experiência divina de aqui estarmos. Então, estar bem, falar do bem, usar para o bem tudo que temos, é uma forma de entender que não morremos, que estamos aqui de passagem,
e que temos o nosso livre-arbítrio para as escolhas. Pensemos nisso, oremos para que Jesus, benfeitores amigos, anjos guardiões estejam cada vez mais próximos de nós, nos orientando, nos intuindo a fazer as coisas certas, as coisas melhores, para deixar aonde eu estiver um ambiente equilibrado e que as pessoas tenham vontade de estar comigo. Então, não há nem alguma coisa para ser descoberto na mediunidade. É somente me burilar para estar pronta para amar, mas um amor universal. Não um amor de homem e mulher, pai e filho, mãe, né? Mãe e filho, não. De namorados, não. Aonde eu possa olhar para alguém. E se aquele que está na rua fosse meu filho? E se aquele que está lá loqueando fosse meu pai? Como eu agiria? Eu não iria cuidar, porque ele é um ser humano igual a mim. Quando o pai e mãe geram a gente, eles são só responsáveis para a transmissão dos genes, daquilo tudo que forma o corpo. E para nos darmos uma orientação num primeiro momento. Depois nós somos do mundo, nós somos de Jesus, nós somos de Deus. Pensemos nisso. Eu espero ter colaborado um pouquinho. Não é nada que vocês, que nós já não soubéssemos sobre mediunidade. Oremos. Pai de amor e bondade, derrama tuas bênçãos sobre o nosso lar, sobre o nosso trabalho, sobre tudo aquilo, Senhor, que queremos, que tentamos, para que consigamos fazer o melhor, enquanto aqui estivermos, nessa trilha que nós mesmos escolhemos para nós. Deus, Pai de todos nós, perdoa-nos, mas ampara-nos, como sempre fizestes. Muito obrigada pela oportunidade da reencarnação e de aqui estar. Um grande abraço a todos.